Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Aroca 0, Sporting 3. Depois do jogo em que teve menos bola em toda a época, apenas 38%, o Sporting deixou o relvado pesado e revolvido de Aroca com 3 golos marcados, a baliza a zeros, 3 pontos no bolso e a confirmação da liderança isolada da Liga antes mesmo do jogo do Benfica. Mas com os batimentos cardíacos acelerados, tão complicado acabou por se revelar o controle da equipa de Daniel Sousa. O Aroca foi uma equipa corajosa, sempre capaz de pressionar alto a saída de bola leonina e, pelo menos durante a primeira parte, de encontrar os seus atacantes nas entrelinhas, ali estabelecendo as bases para causar alguma instabilidade na zona mais recuada dos Leões. Ruben Amorim voltou ao seu 11 mais forte, o que levou a que, do outro lado, o Aroca desse a resposta esperada ao dilema que lhe era colocado pelos avanços de Jani Catamo a partir da ala direita e pela formação da linha de 5 leonina no ataque. Silá, o habitual extremo esquerdo no 4-2-3-1 dos aroquenses, baixava a miúdo para fazer linha de 5 atrás. Só que, depois do início forte dos Leões, que lhes permitiu adiantarem-se no marcador, o Aroca começou a ser capaz de transformar essa necessidade numa força. Quaresma era atraído pelo recuo de Silá, e não só Morrica ia tentar explorar-lhe as costas, com diagonais que traziam dificuldades ao menos móvel Coates, como Cristo e Razón exploravam bem o corredor central e o espaço que se abria entre as linhas. Mas o início de jogo foi do Sporting, e Gyökeres chegou ao golo logo aos 19 minutos, após uma aceleração fatal de Trincão, que solicitou a chegada de Mateus Reis na esquerda e o passe rasteiro deste para a finalização do sueco. Iam decorridos 19 minutos e 6 minutos antes a ligação entre o ala esquerdo e o avançado já permitira a este um cabeceamento de zona promissora, mas ao lado. Antes do Aroca se tornar ameaçador, foi ainda Gyökeres quem perdeu o 2-0, quando esbarrou na mancha de De Arruabarrena, depois de isolado pela esquerda por Pedro Gonçalves. Só que o último quarto de hora da primeira parte foi penoso para os Leões. Nesse período, o Sporting nem rematou e o Aroca fez 5 tentativas à baliza de Israel. 2 delas com muito perigo. Aos 31 minutos, Morrica chegou tarde para desviar um cruzamento de remate de Razón, que assim se perdeu pela linha de fundo. Aos 34, depois de uma combinação entre Razón e Cristo, Silá soltou-se na esquerda e chutou para a excelente defesa de Franco Israel. E aos 44, depois de superar Quaresma e Coates, já na área, o mesmo Silá chutou ao lado de zona frontal. Dificilmente o Sporting seguraria este resultado se não mudasse alguma coisa na segunda parte. E não só a entrada de Gonçalo Inácio foi decisiva, como os Leões passaram a condicionar melhor as tais diagonais da Morrica e as desmarcações em apoio de Cristo e Razón para as entrelinhas. O resultado foi um segundo tempo em que o Aroca teve mais bola, mas no qual não criou mais nenhuma situação de perigo. E em que a equipa avançava cada vez mais, vulnerabilizando-se atrás aos contra-ataques que o Sporting também ia perdendo por algumas deficiências na definição. Gyökeres, agora isolado por Morita, voltou a ver De Arruabarrena tirar-lhe o 0-2 com uma grande defesa logo aos 49 minutos. E aos 89, em 3-2, o sueco prendeu a bola por demasiado tempo, levando a que a situação se perdesse. Só que as transições começavam a ser fatais para uma equipa do Aroca demasiado subida em busca do empate. No primeiro minuto de compensações, Yulman ganhou uma bola ainda bem dentro do seu meio-campo, serviu Paulinho, que descobriu Catamo na largura. O ala veio da direita para o meio e resolveu o jogo à lei da bomba. O Sporting fez ainda o 3-0 em nova recuperação de bola de Yulman, esta em zona alta do campo e para os pés de Gyökeres. O sueco, desta vez, honrou a presença do companheiro e deu-lhe a bola de volta para que este consumasse uma vitória leonina que foi justa, mas que devia ter sido por uma vantagem menos ampla. E passemos então à fotografia tática deste Aroca Sporting, para vos dizer que Daniel Sousa fez apenas uma alteração ao 11 que o Aroca tinha levado no último fim de semana a ganhar por 5-1 em Chaves. Foi a troca de Robson Bambu, a defesa central que atuava pelo lado direito, por Galovic, e foi por lesão. Portanto, o Aroca apresentou-se com Ignacio de Arruabarrena na baliza, depois quarteto defensivo com Tiago Gaio, Galovic,
Ravi Montero e o Everson. O meio-campo estavam Pedro Santos e David Simão. E mais à frente, Razón e Cristo alternavam muito. Ora, Razón mais sobre a direita, Cristo mais pelo meio. Ora, até ao contrário, com Cristo a ir à procura do espaço na direita para tentar desmobilizar as marcações leoninas, permitindo que Razón aparecesse mais por dentro. E Silá era o ala esquerdo, com Morrica como ponta de lança. Ora, o que é que acontecia? Era que, como o Sporting mete sempre 5 homens na sua linha mais ofensiva, além dos 3 atacantes, e já lá vou daqui a bocado, também os 2 alas, aquilo que o Aroca fazia era constantemente baixar Silá, o extremo esquerdo, para uma posição de falso lateral esquerdo, permitindo que o Everson jogasse mais dentro e pudesse acompanhar melhor as movimentações de Francisco Trincão, que jogava da direita para o meio. Ora, o que é que isto fazia? Que o Aroca muitas vezes se defendesse em 5-4-1 e tivesse depois, embora começasse o processo defensivo em 4-4-2, com Cristo perto de Morrica, depois, quando a equipa baixava para o seu meio-campo, a coisa, Cristo voltava a baixar para a zona de meio-campo, Morrica ficava mais na frente, Silá ia fechar do lado esquerdo da defensiva. No ataque, o que isto fazia era que depois, como Quaresma era muitas vezes atraído ao início do jogo ofensivo de Silá muito mais atrás, o espaço no lado direito da defesa do Sporting se abria e era muito por lá que Morrica acabava por cair em diagonais constantes, levando a que Coates tivesse que muitas vezes também abandonar a zona central, e isto deixava o espaço nas entrelinhas quase sempre livre para as movimentações de Cristo e Razón, que eram os 2 homens que causavam mais perigo no ataque do Aroca. Mas para percebermos melhor isto, é preciso olhar para a equipa do Sporting. E Ruben Amorim fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha empatado uma bola com a Atalanta na última quarta-feira. Trocou a Kobaku Andredi no meio-campo por Yulman, regresso do titular. Trocou Paulinho por Gyökeres na frente, regresso do titular também. E trocou Marcos Edwards por Pedro Gonçalves, também regresso do titular. Se os 2 primeiros foi por uma questão de não estarem em boas condições físicas e de terem que ser poupados, no caso de Pedro Gonçalves foi mesmo uma questão de lesão. Ora, o Sporting atuou no seu habitual 3-4-3, com Franco Israel na baliza, depois tripla de centrais, formada por Quaresma sobre a direita, Coates no meio e Diomande sobre a esquerda. Jani Catam era o ala direito, Mateus Reis o ala esquerdo, par de médios formado por Yulman e Morita. Mais na frente, Trincão, o atacante que começava na direita, Pedro Gonçalves começava na esquerda e Gyökeres era o ponta de lança. O Sporting começava o seu processo defensivo em 4-2-4, porque tentava igualar a saída a 4 da equipa do Aroca, com a sua linha de 4 atrás, com 4 homens também. E Jani Catamo ia pressionar o Everson, ficando depois Pedro Gonçalves, Gyökeres e Trincão para Ravi Montero, Galovic e Tiago Jogaio. O que é que isto fazia? Que se Silá estava mais recuado no campo, conforme já vimos há bocadinho, muitas vezes Eduardo Quaresma era atraído para zonas mais avançadas e ele funcionava quase como um falso lateral direito. E o Sporting muitas vezes apresentava-se então defensivamente, no início do processo, pelo menos neste 4-2-4. E então abria-se o tal espaço para as diagonais de Morrica e para a presença no espaço interior de Cristo e Razón. Foi isso que Ruben Amorim tentou alterar ao intervalo, quando substituiu Quaresma por Gonçalo Inácio. Diomande foi jogar para o lado direito da defesa e houve com certeza instruções aos jogadores para não se deixarem ir tanto no engodo, e o Sporting passou a marcar mais a posição do que o adversário e passou a condicionar muito melhor as tais movimentações, não só de Morrica para o espaço nas costas, neste caso de Diomande, que era agora o central direito, como também a presença aproximando Yulman e Morita da sua tripla de trás, reduzindo também o espaço nas entrelinhas. Ao minuto 67 voltou a mexer o Sporting com a troca de Coates por Saint-Just. Saint-Just foi jogar para o lado direito da defesa, passando então aí Diomande, que tinha começado como central esquerdo, passara para central direito e aqui passou a ser central do meio. Ao mesmo tempo, saiu Trincão para a entrada de Paulinho. Também aqui alguma tentação para defender melhor as bolas paradas, porque Paulinho, já se sabe, é mais forte nessa matéria. Mexeu o Aroca pela primeira vez ao minuto 72, com a troca de Razón por Laval, mas sem alterações táticas. Laval foi colocar-se do lado direito do ataque e pouco depois, aos 76, foi o Sporting quem voltou a mexer, trocando Morita por Daniel Bragança. E mais uma alteração sem mudanças no plano tático. Só a 5 minutos dos 90...
é que o Aroca mexeu mais com a sua equipe e isso acabou por se revelar fatal, porque tanta foi a vontade de ir à procura do golo do empate que acabou por sofrer mais dois. Então, nessa altura, saiu o Everson da posição do lateral esquerdo para a entrada de Mateus Quaresma, um regresso depois de lesão longa. Saiu o Galovic, que tinha acabado de ver um cartão amarelo por faltas persistentes sobre Gyökeres, para a entrada de Ebou Kouassi. Ebou Kouassi é um médio que foi hoje atuar como defesa central e foi jogar exatamente para a posição em que estava Galovic, como defesa central pelo lado direito, e trocou ainda Cristo Gonzalez por Puche, sendo que Puche se foi colocar no lado direito do ataque. Sila passou por uma posição mais central e passou a ser Laval, que tinha entrado para a direita, quem veio ocupar o corredor esquerdo do ataque do Aroca. Antes de acabar a partida, ao minuto 90, o Sporting ainda trocou Pedro Gonçalves por Nuno Santos, que foi também desta vez jogar para o ataque, ficou na frente juntamente com Paulinho e Gyökeres, mantendo-se então Mateus Reis como ala esquerdo, que é a posição mais vezes ocupada por Nuno Santos. Os homens da frente do Aroca, já se sabe, são sempre os jogadores que mais dão nas vistas nesta equipa de Daniel Sousa e hoje não deixou de ser assim. Entre quem estava atrás, houve menos preponderância de David Simão e de Pedro Santos, os dois médios. No quarteto mais recuado, Tiago Jogaio ainda assim parece ter sido o mais forte dos quatro. De Arroa Barrena tem duas intervenções decisivas a fazer a mancha frente a Gyökeres, que seguia isolado para as suas redes. Mas quem teve mais destaque foram mesmo os três apoiantes do ponta de lança. Razón e Cristo Gonzalez buscando sempre as entrelinhas e sempre com capacidade para receber bola ali e para lançar a confusão no setor defensivo dos Leões, mas, sobretudo, Sila. É um jogador que me enche as medidas, um jogador que tem cultura tática, tem condução, tem capacidade individual, tem 1 para 1 e, além disso, tem ainda boa capacidade defensiva. Foi o melhor jogador do Aroca, no meu ponto de vista, na partida de hoje. Mas os heróis acabaram por estar do outro lado. O Sporting ganhou o jogo por 3-0. Israel fez uma defesa monumental, num remate precisamente de Sila, a impedir na altura aquele que podia ter sido o golo do empate e que poderia complicar bastante as coisas para o Sporting. De todos os que estiveram atrás, Diomande foi o mais regular. Inácio entrou muito bem e foi importante na forma como a equipa segurou a partida na segunda parte. Gyökeres foi um poço de força, como é sempre, marcou o seu golo, mas terá pecado por fraca definição e algumas situações de contra-ataque em que não teve a clarividência necessária para ver companheiros em boa posição. Foi bom o jogo dos dois alas. Jenny Katame resolve o jogo com um golaço. Mateus Reis está na assistência para o primeiro golo, mas quer-me parecer que o herói da partida foi mesmo Yulman. A primeira parte não foi tão forte assim e muita da responsabilidade pela tal movimentação nas entrelinhas dos atacantes do Aroca ter-lhe-á pertencido a ele e a Morita, mas a segunda parte de Yulman é de encher o olho. Foi ele, no meu ponto de vista, o herói do jogo, até porque depois está nos lances do segundo e do terceiro golos. Foi ele que recuperou tanto uma bola como a outra, marcando ele próprio, aliás, o terceiro golo do Sporting. Decorreu normalmente e sem erros a arbitragem de Nuno Almeida neste Aroca Sporting. Há 4 lances à partida mais discutíveis, mas em todos o árbitro acabou por decidir bem. O primeiro foi logo o primeiro gol do Sporting, minuto 19. Gyökeres estava em jogo e viu bem a equipa de arbitragem logo no campo. Foi essa decisão confirmada depois pelo VAR. Estava 24 centímetros atrás da linha da bola e parece que, além disso, não só ele estava em posição regular, como o próprio Galovic estaria mais próximo da linha de fundo do que ele. Portanto, mesmo que estivesse à frente da linha da bola, acabaria, se calhar, por ser validada a sua posição. Depois, ao minuto 30, o Aroca pediu grande penalidade por alegada mão de Coates, mas não, a bola bate no abdômen do defesa central do Sporting. Ao minuto 32, foi a vez do Sporting pedir penalti por choque de Jenny Katame com Ravi Montero, mas é o atacante,
o ala direito do Sporting, quem vai contra o defesa central do Aroca, sem que este pudesse fazer nada para evitar esta colisão. E a mesma coisa acontece também ao minuto 70, quando foi a vez do Aroca pedir mais uma grande penalidade, neste caso por causa de um choque entre Mateus Reis e Tiago Jogaio. Tiago Jogaio desviou a bola do ala esquerdo do Sporting, este ainda assim conseguiu desviá-la e depois acabam por chocar os dois já dentro da área do Sporting, mas sem falta. Portanto, boa arbitragem do Nuno Almeida, que ainda por cima teve o mérito de retardar ao máximo a exibição de cartões amarelos, só mesmo nos últimos 10 minutos é que os mostrou. Foi uma boa arbitragem esta de Nuno Almeida. Futebol de Verdade